por que eu desisti da medicina e como que eu tô hoje. Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu decidi fazer um vídeo que faz anos que eu estou querendo fazer, postergando, mas eu ainda não me sentia pronta e agora eu sinto que é o momento. E eu decidi fazer esse vídeo porque quando eu fui desistir, quando eu fui trancar a faculdade, eu lembro claramente de ter pesquisado, eu lembro claramente de ter vindo no YouTube, né, visto vídeo de outras pessoas que também tinham trancado, para mim tomar minha decisão. Assim como eu também falei com outras pessoas, né, me aconselhei e por fim eu acabei tomando essa decisão. Então, eu quero hoje trazer a minha história de uma forma muito real, para que talvez se você está na dúvida de continuar ou não o curso, você possa ter a sua clareza e também conseguir as suas respostas. Eu estou aqui com o meu caderno, porque eu fiz uma lista de alguns pontos que eu acho muito importante te falar para você entender o contexto geral e não ficar apenas uma fala solta, tá? Então deixa eu te contar primeiro como que eu escolhi e entrei na medicina. Quando eu passei em medicina, era 2019, eu tinha 26 anos. Então eu já tinha começado outras duas faculdades, né? A primeira com 17 e a segunda eu tinha ali por uns 21, 22 mais ou menos. A primeira foi educação física e a segunda foi sistemas da informação. Nada a ver uma com a outra. Como que, e além disso, eu sempre trabalhava, né? Então eu sempre tive empregos, eu sempre tive lugares que eu trabalhei e tudo mais, eu já era independente financeiramente. E eu sempre busquei muito isso, né? Isso é um fato muito importante. Eu sempre busquei ser independente financeiramente. O momento que eu decidi entrar para medicina, ou começar a estudar para passar em medicina, foi o momento em que eu identifiquei que eu não queria mais continuar sistemas de informação. Eu até tinha uma certa ideia de fazer design de moda, porque minha mãe tem uma empresa, uma confecção, e eu ia poder ajudar ela e tudo mais, e eu sempre estava com o pé enfiado nisso, né? Então era algo que eu tinha habilidade, que eu tinha conhecimento, que eu já vivia um pouco. E aí chegou num determinado momento que, conversando com a minha mãe, ela falou: não, para de estudar, para tudo e vai decidir realmente o que tu quer fazer da tua vida. Só que vamos lá. Como que a gente vai descobrir o que a gente quer fazer da vida se não é fazendo e descobrindo as coisas, sabe? Então eu não tinha muito essa clareza de visão de futuro. Eu comecei a educação física porque eu era atleta, então, tipo, pra mim era a coisa mais lógica, era o que eu gostava de fazer. Só que eu fui vendo, eu comecei a licenciatura, que não era aquilo que eu queria viver de fato, né, no dia a dia, na prática, na rotina e tudo mais. Sistemas da informação eu até gostava e eu sempre fui muito curiosa, esse foi um problema meu. Eu tinha curiosidade, então para mim descobrir, estudar coisas novas era tipo assim, uau, sabe? Só que eu chegava num ponto e eu falava, tá, mas não é isso que eu quero fazer. Eu ia bem, mas não era aquilo que eu queria fazer. Então eu passei 3 anos, eu decidi, falei pra minha mãe, só que eu falei assim pra ela, eu nunca pensei em fazer isso porque eu não tenho como trabalhar e estudar, né? Porque a faculdade de medicina é integral. E ela falou assim, não, mas se é isso que tu quer, vamos lá, vamos dar jeito. E eu nunca fui de uma família assim super, né? Financeiramente, tipo, ou, não, vai tranquilo, tudo mais. Então eu tinha essa preocupação. E aí, então, eu decidi. Só que um grande problema é que a notícia, quando você dá o que ela causa nas pessoas, é uma validação externa tão forte que tu se apega a isso às vezes. E eu confesso, eu tinha uma carência dessa validação. E eu me apeguei a isso. Quando eu vi o boom que aquilo causava nas pessoas, inconscientemente, eu me apeguei a isso. E eu, inclusive, até ficava brava, às vezes, com gente que falava de mim, mas não estava ali me apoiando e tudo mais, mas é porque as pessoas te veem de forma diferente. Só por tu estar estudando para entrar. Depois que tu entra, nem se fala. Mas então, foi assim que eu entrei. Foi assim que, né, daí em 2018 eu fiz o Enem. 2019 eu entrei, então, na UFSM, lá em Santa Maria, na Federal de Santa Maria, na medicina. Entrei por cota, sim. Entrei por cota de deficiência visual. Entrei por cota de escola pública e renda baixa, se eu não me engano, porque eu não era empregada na época, eu tinha sido demitida. Então eu entrei com 3 cotas. Mas entrei. Entrei para a turma 109 na época. E aí, gente, eu me empenhei, sabe? Era tipo realmente algo muito. Às vezes eu parava assim no meio da aula e eu falava assim, meu Deus, eu tô estudando medicina, né? Porque eu passei 3 anos para entrar. 3 anos estudando para entrar, estudando e trabalhando,
não era fácil. Era uma jornada bem puxada, bem cansativa, solitária. E aí, deu certo. No início eu até não acreditava, assim, sabe? Eu ficava tipo, meu Deus, será que é meu mesmo? Será que eu mereço? Sabe? Aquela insegurança, assim. Durante e depois, então, da faculdade, eu me esforçava, era puxado, mas eu percebia que eu tinha uma coisa diferente ali, sabe? Eu me preocupava com a casa, me preocupava com coisas que eu não tinha tempo, na verdade, para isso. Eu precisava mais estudar do que fazer outras coisas. Mas eu já vinha de um ritmo de vida morando sozinha, cuidando da casa, mais dona de casa. Então, às vezes eu apanhava para isso, sabe? Eu não tinha essa habilidade de gestão do tempo e emocional para conseguir organizar e entender, não, isso aqui eu vou deixar de lado. E daí eu era sempre marmiteira, eu cozinhava, fazia um monte de coisa e treinava, então isso me dava muito trabalho. E a medicina, ela exige da gente uma dedicação diferente. E também eu sofria porque eu não entendia que eu não preciso decorar no início da faculdade, porque no primeiro semestre é uma enxurrada de conteúdo que tu não tem ideia, assim... Tu não tem, na verdade, tu tem, né? Se tu tá aqui, tu tem essa ideia. É uma enxurrada de conteúdo e eu não tinha essa percepção de, tá tudo bem, eu vou passar por isso aqui mais um monte de vezes. Eu só preciso passar, só preciso sobreviver esse semestre. Entende? Porque ao decorrer dos semestres, você vai revisando muita coisa, você vai pegando para estudar. Então, não é no primeiro semestre que você vai decorar tudo. Isso é uma coisa que eu só aprendi depois. Depois, quando eu estava pensando em voltar. Mas nós vamos chegar lá. E aí, entrei em 2019. 2020 aconteceu o quê? Pandemia. Eu estava voltando para as aulas, eu lembro das férias, com todo o gás, determinadíssima. Assim, ó, top, sabe? Focada no ritmo e pã, uma semana de aula trancou tudo. Aquilo foi um balde de águas, mexeu bastante, mas eu não sabia o quanto que aquilo ia mexer. Tive que voltar para minha cidade natal, que é Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. E aí começou toda aquela ladainha, né? Ah, esse professor não queria dar aula, não sei o quê, lá, tá, foi indo até que voltou às aulas, voltou daquele jeito, né? Todas teóricas e tudo mais, da forma que dava. Só que nesse meio tempo, eu comecei a sentir uma urgência, porque lembra que eu já era independente financeiramente? Eu comecei a sentir uma urgência de trabalhar e fazer dinheiro. Por quê? Porque eu tava dependendo dos meus pais, só que isso só acontecia quando eu tinha lá meus 17, 18 anos ainda, que eu ainda não tinha começado a trabalhar. Então eu já estava acostumada mentalmente a não depender de ninguém, não pedir nada para ninguém, simplesmente tomar a decisão e ir. Então aquilo começou a me gerar uma inconformação e eu comecei a estudar no digital, comecei a entrar no digital, falar e querer vender coisa e tudo mais, montar curso, não sei o que. Eu fiz até um curso de modelo na época, a gente pra ter ideia. Fui lá pra Porto Alegre e tudo mais, fazer book, não rendeu, não ficou bonito nem o book, não rendeu o contrato e tudo mais. Só que aí, quando voltou pro normal, quando voltou presencial em 2022, eu tava com a minha cabeça assim, ó. Eu queria trabalhar, eu queria fazer dinheiro. E eu fiz curso, inclusive, de day trade nesse meio. Olha, gente, quanta coisa. Eu lembro que eu fiz um curso do Diego Gil para construir coisa no digital. Eu fiz curso de modelo da Fórum. Eu fiz curso do Ports, acho que é assim que fala, Ports, que é de day trade. 3 cursos, porque eu tava realmente inconformada de ficar ali parada, sem fazer o meu dinheirinho, sem ter essa responsabilidade minha, sabe? Sem ter essa independência minha. Só que daí quando eu voltei pro presencial, que foi 2 anos depois, em 2022, no início de 2022, né? Então foi 2020, 2021, início de 2022. Eu voltei querendo arrebentar a boca do balão. Só que eu tinha mais, vamos lá, 3, 4 anos de faculdade pela frente. Então eu não ia começar a trabalhar agora. E que nem day trade, era uma coisa que eu precisava estar o dia inteiro meio que atenta a isso, né? Mercado financeiro, bolsa de valores, blá. Então não tinha como. E eu tava com muito gás, muita enérgica, assim, voltei e tudo mais. E eu lembro que eu tava fazendo semiologia e que eu não tava conseguindo deslanchar direito naquilo. Eu lembro também que eu tava muito, né, eu tava acordando às 5 horas, fazendo isso, fazendo aquilo, eu tava com uma agenda muito rígida, só que aquilo me deixava muito cansada e o cansaço não ajuda você a memorizar. Você precisa dormir bem para memorizar as coisas. Então eu tava muito inquieta, né, nas aulas e tudo mais, e eu começava a ver coisas que eu não concordava, e eu ficava muito inconformada com aquilo. Eu ficava internamente brigando com aquilo, né?
Eu lembro do ambulatório dermato, que eu via algumas situações e eu não estava de acordo. Eu falei, meu Deus, mas não dá para ajudar a pessoa para pelo menos amenizar isso, sem ser assim, assim, assado. Não, porque é isso que não sei o quê. E eu, meu Deus, sabe, eu ficava pé da vida. Eu ficava pé da vida com a mentalidade das pessoas, eu ficava pé da vida com um monte de coisa. E aquilo foi gerando uma inconformação dentro de mim. Recebi uma proposta para fazer uma sociedade com uma pessoa que era 2 anos a mais que eu avançada. Então, no início era para ser uma coisa, depois foi outra, a gente foi construindo uma empresa. E crescendo um sonho também, sabe? E aí veio a oportunidade de eu ir para São Paulo, com essa pessoa também, da gente ir para São Paulo por uma vaga no mercado digital, e nós duas estávamos fechadas para ir. E construir isso, porque a gente via algo naquilo que podia acontecer, sabe? Então foi aí que veio a minha decisão. E aqui eu quero contar como foi a minha decisão e também como que eu faria hoje. Olhando de fora, sabe? Que talvez te ajude também a pensar se você vai fazer, como você vai fazer ou se não vai, você não vai fazer. Eu tive esse incômodo, já estava muito incongruente eu estar lá. Eu dizia que era pequeno demais para mim, mas não é que era pequeno. Na verdade, sabe quando você acha lindo um sapato, mas você vai calçar e ele não é seu número, ele te aperta ou ele é muito grande, e você não consegue caminhar direito, você não consegue se desenvolver direito na caminhada? Era assim, não é que era pequeno, porque quem tem um chamado para fazer medicina, para ser médico, para ser médica, é um chamado muito grandioso e que exige muita dedicação. E eu admiro muito quem continuou. Mas não era o meu lugar, não era o meu tamanho, não era o meu sapato. Só que na época, com todo aquele fervor, eu tava muito. Não é ativista, né? Não é, mas nesse sentido, tipo assim, eu preciso fazer acontecer, né? E tudo mais, empoderada nesse sentido de fazer acontecer a minha vida, né? Fazer acontecer algum negócio. Eu precisava fazer acontecer alguma coisa. Eu ainda tinha ido com essa minha sócia pro Gramado Summit, então a cabeça fez assim, ó, bum, né? Que é um lugar de aceleração, um lugar de gente que trazia muita inovação, inovadora e tudo mais. E, meu Deus, eu voltei pra lá querendo arregaçar a boca do balão. Mas, enfim. Quando surgiu essa possibilidade para São Paulo, veio essa vaga, eu e ela conversamos e eu prontamente decidi, porque no meu coração estava tudo certo, era para lá que eu tinha que ir, era uma certeza que eu não sei explicar. Ficar em Santa Maria estava me incomodando, não me dava paz de espírito. E hoje eu entendo por quê. E ir para lá me dava paz de espírito. Então, eu tive a oportunidade de voltar para casa dos meus pais, que era quem me bancava, né? E tinha ajuda dos meus avós também e tudo mais. E eu acabei comunicando para eles que eu não ia mais continuar. Eu era muito decidida. Eu batia o martelo e é isso, ninguém vai me convencer ao contrário. Eu já tinha conversado, já tinha pesquisado aqui vídeos e tudo mais, eu bati o martelo e apenas comuniquei. Não foi uma decisão fácil no sentido de comunicar. Não é uma decisão fácil de comunicar muitas vezes. Por isso que eu quero te falar como que eu faria hoje, tá? Então eu cheguei lá, contei, comuniquei e tudo mais, mas foi um baque. Eu sei que foi um baque para os meus pais, eu sei que foi porque tem toda uma expectativa, né? E quando eu falei que as pessoas validam a gente do jeito diferente, quando eu estava estudando dentro da medicina, essa aqui é a primeira médica da família, futura médica, não sei o quê, essa aqui é a médica, lá. O meu nome ficava inclusive por segundo ponto, né? Tipo, essa daqui é minha neta que vai ser médica, essa aqui é minha sobrinha que vai ser médica, essa aqui é minha filha que vai ser médica. Então a medicina ela passava na frente porque ela tem um peso muito grande. Hoje eu tô em paz com isso, mas eu ficava muito brava. Eu ficava muito chateada, na verdade. E ali eu comecei a ver que talvez essa carência que eu tinha, ela tinha me dado insumo para mim continuar, para mim ir de atrás, porque eu vi o que causava nas pessoas, né? Então elas me davam atenção porque eu dizia que eu ia ser médica, porque eu fazia medicina. Então tem que cuidar muito com isso, porque o ego da gente, ele é muito inflável. Ele é muito, sabe? Porque assim, alguma carreira na tua vida tu vai ter que ter, tu vai ter que fazer. Só que faça alguma que você sente que você consegue caminhar, que você consegue se desenvolver, que você consegue crescer e ajudar assim, ó, as pessoas realmente, sabe? Que você vê que faz diferença no teu trabalho. Não que você está fazendo para agradar os outros, porque depois o preço vem, a conta vem, e é muito caro, porque você vive uma vida infeliz tentando sempre caber, sabe? Tentando sempre agradar. E isso era uma coisa que eu não ia conseguir sustentar. E graças a Deus, foi Deus que me direcionou.
Foi Deus que me tirou de lá. Hoje eu sei por quê. Depois eu vou contar pra vocês. Então, como que eu contaria? Como que eu faria? Como que eu poderia ter feito? Hoje eu vejo claramente. Só que daí eu teria perdido essa oportunidade de São Paulo. Que se eu tivesse essa dúvida no meu coração, eu deveria ter trancado o semestre, vindo pra casa, colocar tudo na mesa, conversar com os meus pais, botar tudo estipulado, clarear a minha cabeça, estudar também, inclusive, sobre essas incongruências, sobre essas insatisfações que eu tinha, sobre essas dúvidas, né? Meu Deus, eu não consigo estudar, não consigo decorar nada, não consigo... Eu tinha muita coisa, sabe? E sobre essa questão do dinheiro, porque hoje, depois, né, enfim, que eu fechei, que eu encerrei esse ciclo, eu entendi que pra mim era o mais desafiador era eu depender financeiramente de alguém, porque pra mim isso, não vou dizer que me adoecia, mas quase, né? Chegava ali num ponto bem complicado. Então hoje eu teria feito diferente, sabe? Eu teria trancado a faculdade, teria tido mais tempo, teria deixado a poeira baixar, porque eu vi que foi muito mais impulsiva essa decisão do que sábia. Eu acabei, enfim, a gente acabou desenvolvendo tudo mais, mas não deu certo a empresa e eu acabei gerando também financeiramente um valor que eu precisei pagar, eu precisei ficar um bom tempo aí trabalhando e pagando as contas por conta de toda essa movimentação. Porém, eu tive que voltar para minha cidade natal, então, né? E hoje eu entendo que foi a única forma de Deus me tirar de lá. De Deus me tirar da medicina e me mostrar que eu que tinha escolhido ela e não ele que tinha me colocado nesse propósito. Eu era sempre muito teimosa, sempre muito insistente, sabe? Eu tinha muita garra, então eu realmente ia e fazia, eu me esforçava no sentido de forçar até demais, sabe? Então hoje eu entendo que quando eu entreguei a minha vida para Deus e falei, Deus, e foi isso na pandemia, foi no final de 2021, eu falei, Deus, conduz os meus caminhos, me guia por onde o Senhor quer que eu vá. Entreguei, sabe? Na minha vida não é mais minha, ela é tua, faz o que quiser. Então, quando ele me mandou sair da medicina, eu saí. E eu sei que eu chateei bastante pessoas, né? Meus pais, inclusive, porque eles confiaram muito em mim, depositaram muito em mim, investiram muito em mim. Isso não foi uma coisa fácil. Só que eu precisava obedecer uma ordem que estava vindo de Deus. Não era mais minha, entende? E hoje eu entendo por quê. Então, chegou num determinado momento que eu voltei para Santa Rosa e tudo mais, e eu cheguei a cogitar voltar para medicina, porque eu senti justamente isso que eu falei para ti. A necessidade de ter uma profissão, de ter um cargo, das pessoas poderem me olhar e dizer, tipo assim, e eu ter isso pra vida, sabe? É isso que eu faço da minha vida. E não ficar só trabalhando em empregos que, tipo, sei lá, aleatório, eu fico trocando de emprego toda hora. Isso não servia pra mim, então eu queria ter, não é ter um rótulo, sabe? Mas ter uma profissão, ter algo definido, algo que eu construísse, que eu trabalhasse, que eu pudesse mergulhar. Só que foi. Eu até tinha definido, eu ia ser endócrino, já tava vendo simpósio, já tava vendo isso, vendo aquilo, tava vendo pra me mudar pra Passo Fundo, pra pedir transferência, eu já tava vendo tudo, gente, eu já tava vendo tudo, de verdade. Só que chegou num ponto que eu falei com a minha psicóloga e ela falou assim, e eu falava assim, não, vai dar certo, eu vou dar um jeito, vai tudo se organizar. Mas aí ela me questionou assim, vai dar certo como? Como que você vai fazer pra dar certo? Porque envolvia a questão financeira, envolvia a questão de mudança, envolvia a questão de muitas coisas que eu tinha doado, que eu tinha vendido, que eu tinha deixado para trás, que eu tinha um apartamento completo para mim ir para São Paulo e que agora eu não ia ter. Então eu precisei ter essa clareza, sabe? E aí eu vi que na verdade eu não queria ser médica. Eu queria ter essa profissão definida, sabe? Eu não queria viver essa profissão. Não sei se vai dar para entender. Mas eu tive essa clareza que, pra mim, eu amo estudar. Nossa, se eu ganhasse um Robbins, o Patologia, né, do Robbins, eu vou continuar lendo, porque eu devorava aquele livro, eu adoro aquele livro. Uma Fisiologia do Guyton, né, o Guyton. Gente, eu vou ler Anatomia. Eu sou apaixonada por estudar. Mas eu não quero viver a rotina de médico. Eu não quero. Isso eu me dei conta tarde demais. Então, isso é uma das coisas que eu deveria ter visto antes, sabe? Antes de ter começado a estudar, fazer cursinho e tudo mais. Porque a gente precisa entender o dia a dia, a rotina e entender a vida que a gente quer construir. E eu diria muito sinceramente, esses dias eu estava refletindo e falaria assim pra mim mesma, lá quando eu me formei no ensino médio,
Não vai fazer faculdade, vai trabalhar primeiro, vai fazer dinheiro primeiro, porque o meu dodói era dinheiro, sabe? Eu tinha coisa que eu queria comprar, tinha coisa que eu queria ter, carteira de motorista, hoje eu já tenho, né, enfim. Mas o meu dodói era dinheiro, então eu não tinha que ficar indo fazer faculdade. Eu primeiro precisava fazer dinheiro. Até porque dessa forma eu ia descobrir muita coisa do que eu gostava e do que eu não gostava. E já ia entender melhor o mercado de trabalho. Porque o que eu entendia saindo do ensino médio? Por mais que eu já tinha trabalhado. Não entendia nada, gente. Escolha de vida, profissão, carreira. Meu Deus, eu não sabia de nada, entende? Então a gente vai tomando às vezes decisões impulsivas para não parar. Eu não queria parar de estudar. Ah, não sei o que, vou continuar a fazer outra faculdade, nananã, Enem, ProUni, blá blá blá. E por aí ia, né? Então, se eu pudesse voltar lá atrás, eu diria pra mim, não faz faculdade, vai trabalhar primeiro, vai fazer dinheiro, vai fazer teu salário, vai entender como é que o mundo gira. Primeiro de tudo, e entender o que Deus tinha pra mim. Me preparar pra isso. Porque isso pra mim hoje é muito mais importante do que eu falar pros outros e os outros achar, nossa, uau, o que você faz. Eu não tô aqui pra agradar homens, eu tô aqui pra agradar a Deus. Eu entreguei minha vida pra Deus, sou cristã. Então isso não faz sentido pra mim mais ficar querendo mexer no meu ego, inflamar meu eguinho, porque as pessoas falam que, né, me levam como um troféuzinho. Não, isso não encantou mais o meu coração, não me pegou mais. E aí olha que interessante, né? Deus é muito sábio, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, os planos dele são perfeitos, os nossos que são tudo falhado. Eu estava em São Paulo, então fui de Santa Maria para São Paulo. De São Paulo fui para Porto Alegre, porque já não deu muito certo em São Paulo. Aquela vaga que tinha já não deu, foi tudo dando errado. Porto Alegre também não deu certo. Eu tentei manter lá, tentei continuar, porque eu estava bem resistente para voltar para minha cidade natal. Só que por fim, eu quebrei financeiramente, quebrei emocionalmente, quebrei tudo, assim. Cheguei no fundo do poço. Eu precisei voltar para Santa Rosa para morar na casa dos meus pais e trabalhar com a minha mãe. E aí, Deus falou assim, então tá bom, minha filha. Parou? Sossegou teu facho? Porque agora tu não tem mais opção, né? Agora eu vou começar a minha obra na tua vida. E foi aí que eu conheci meu marido. Foi aí que eu comecei a construir minha vida. Hoje estou aqui grávida do meu primeiro filho, da minha primeira filha. E sou mentora de relacionamentos, então eu ajudo mulheres no que foi a minha maior dor, que eu nem chegou perto desse vídeo, né? É um assunto para um outro vídeo. Foi a minha maior dor na vida. Foi essa parte de relacionamentos. Então hoje eu guio mulheres que desejam crescer, que desejam construir um relacionamento que seja consciente, maduro, firmado em Deus, né? Que tenha essa avidez por crescer, por se desenvolver. Então eu trabalho com essa parte de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, voltada para relacionamentos e para mulheres, né? Então hoje eu tenho uma vida que eu tenho felicidade em construir, eu não quero fugir dela. Eu vejo que é o meu lugar, porque aqui, quando eu uso esse sapato aqui, eu não ando, eu corro. Eu faço com uma mão nas costas. Então eu entendo que aqui é o meu lugar, que era esse sapato que estava reservado para mim. E não que o outro fosse pequeno ou fosse errado, mas não era meu, não me pertencia. Tipo o sapatinho da Cinderela, encaixou só no pé dela, né? Então eu tô muito feliz, não me arrependo. Tive muitos sonhos ainda com a medicina, tentava entender e tudo mais. Tinha muitas vezes pessoas que me perguntavam, né, porque tinha ainda essa esperança de eu voltar e tudo mais. Mas é uma coisa que tá muito firme no meu coração, decidida. E, sei lá, talvez se um dia, lá na frente, eu puder fazer isso como hobby, estudar a faculdade, mas muito lá na frente, eu talvez faria, mas como hobby, e não pra trabalhar com isso, é mais pra conhecer mais. Porque como eu falei, eu sou muito curiosa, né? Eu gosto de conhecer, eu gosto de entender. Ainda mais sobre o corpo humano, que eu acho. Depois que eu estudei fisiologia, eu falei, meu Deus, não tem como negar que Deus é perfeito, assim, é tudo maquinetado, assim, tudo organizadinho, tudo. É muito perfeito, é muito maravilhoso. Então, hoje eu sou feliz, sou realizada, tenho uma enorme gratidão com a medicina, com as pessoas que ela me trouxe, com o conhecimento que ela me trouxe, com a disciplina que ela me trouxe, com a clareza que ela me trouxe e com tudo que eu pude crescer a partir disso. Eu tô plena no que eu faço, não tenho mais essa necessidade, graças a Deus, de precisar falar e as pessoas me validar imediatamente, né? Meu Deus, você faz medicina, que incrível, lá. Hoje eu sou mentora de relacionamentos, eu faço o que Deus me ordena, eu trabalho para Ele, eu sirvo para Ele, ajudando as mulheres que Ele deseja que eu ajude, que Ele coloca no coração. Então eu entendo, hoje eu compreendo
olhando de fora, depois de todo o caos que foi, porque foi bem caótico, tudo isso foi muito intenso, foi muito rápido, que eu não era para medicina, na verdade, não é que a medicina não era para mim. Eu não era para medicina, não era lá meu propósito. E talvez se você tiver dúvida, eu te daria uma sugestão assim, ó, te dá tempo, sabe? Te dá tempo para decidir. Se precisa, tranca o semestre. Tu não vai ter um treco por causa que tu não vai acompanhar a tua turma, entendeu? Logo depois que tu se forma, cada um vai pro seu canto. Entende? Tu não vai mais ficar com a tua turma, é que nem ensino médio, né? Às vezes a gente... Claro, é importante as pessoas que caminham com nós, óbvio que sim. Mas é uma decisão da tua vida, entende? Do teu caminho, ela tem um peso. E se eu pudesse te dizer uma coisa assim, ó, faz um jejum e oração, ora pra Deus, sabe? Faz um jejum. Busca entender o que que é isso. Entrega pra Deus. Pergunta pra Deus, Deus, é isso que o Senhor quer? Me mostra o caminho. Me mostra se sim, que teu sim seja sim e que teu não seja não. Pra mim não ficar em dúvida. Porque quando Deus colocou, sai daí, era uma certeza muito forte. Que eu não tinha, às vezes, como explicar para as pessoas. Era simplesmente uma convicção de que lá não era para mim ficar. Então, que você possa ter sabedoria de ir com calma, não ser impulsivo, não ser impulsiva, poder fazer essa escolha junto com Deus, poder fazer essa escolha junto com quem está te ajudando, ter clareza do porquê você está querendo sair. Hoje eu entendo que tinha a situação financeira, que para mim me incomodava muito, de verdade. Eu acho que isso era um dos pontos assim que mais me tirava a paz, depender financeiramente. Eu acho que também essa questão do ego, que mexia muito por eu ter entrado. A parte de não sentir que lá, por mais que eu fizesse todo o esforço possível, me forçava mesmo, eu não rendia, eu não conseguia caminhar nesse sapato. Não da forma que eu caminho hoje na minha profissão. Então você precisa elencar qual que realmente é o incômodo que está fazendo você querer sair. Sabe, será que às vezes não é só uma fase? E eu não tô aqui para te incentivar a trancar. Eu tô aqui para te incentivar a pensar. Pensar e fazer da forma certa, pensar e fazer com calma. Sabe, o que será que tá te incomodando? Será que é a faculdade? Será que não é uma coisa que vai passar daqui a pouco? Será que tu fez a escolha por um motivo errado? Ou será que talvez é uma inconformação que quando tu se formar tu vai poder fazer diferente? Que era o que me falavam. Dani, calma, estuda, depois tu faz diferente. Mas mesmo assim isso não aquietava o meu coração. Eu tinha uma inquietação muito grande. Então que você possa pensar, entender o que está na tua cabeça, passando no teu coração, na tua cabeça. Coloca no papel, tangibiliza de verdade, escreve. Não põe só na tua cabeça, escreve, tira para fora e analisa, sabe? Dá mais que um dia, não faz isso só num dia e já decide naquele dia. Sabe? E se eu te diria vai com calma. Tu tem uma vida inteira pela frente. Tu tem muita coisa ainda para acontecer, porque às vezes o que parece um buraco, na verdade não é um buraco, é só uma valeta e logo depois já tem uma subida de novo. Mas se a gente fica demais naquele buraco, se a gente olha só demais naquilo e não olha um pouco além, parece que nossa vida é só aquilo ali, sabe? Acabou ali, tipo, é aquele problema e deu. Mas não, hoje olhando pra trás eu vejo que a gente precisa às vezes sentar, escrever, olhar um pouco de fora, dar uma caminhada, deixar aquilo de canto, ir pensando, dar tempo pra si mesmo, sabe? Você tem tempo. Pare de achar que você tá atrasado. Pare de achar que você precisa correr. Você não precisa. Muita coisa ainda vai acontecer. Muita coisa ainda tem pra acontecer. Você tem muito tempo. Não corra. Vai devagar. Se precisa tirar um tempo para tomar essa decisão e para firmar mais no teu coração, para conversar com Deus e ter convicção, faça. Sabe? Você não vai perder tempo. Você vai ganhar tempo, vai ganhar qualidade de vida, saúde mental e certeza, sabe, de estar indo para o caminho certo. Eu acho que a gente precisa lembrar de ter essa felicidade, essa alegria, porque a medicina, ela exige bastante de você. E às vezes a gente sabe que o profissional da saúde adoece para cuidar da saúde dos outros. Mas toma cuidado com isso, sabe? Você tem uma vida inteira pela frente, você precisa manter um ritmo sustentável, uma decisão sustentável. Eu fiz a minha e eu tô muito feliz com a minha decisão. Hoje, depois de passar por muitos perrengues, porque não foi assim, decidi e minha vida se resolveu. Eu decidi e foi todo um processo, toda uma caminhada até eu chegar aqui hoje. Eu acho que é por isso que eu gravei esse vídeo só hoje. Então, vai com calma. Você tem tempo. Você tem vida ainda, sabe? Respira, anota, conversa com Deus, conversa com teus pais. E dá tempo pra você, dá tempo pra tua cabeça. Às vezes até se acalmar um pouco de todo o turbilhão que ela tá, pra poder decidir da melhor forma, da forma certa, porque
Afinal, isso é pra vida, entende? Isso é uma carreira. Isso não é só para esse ano, só para o ano que vem. Isso é por toda uma vida. Então, se você não aprender a andar num ritmo saudável e sustentável, logo ali na frente, você já vai estar parando de novo. Tá bom? Espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Se tem algum colega, alguma colega que está passando por isso também, manda esse vídeo. Quem sabe ela consiga acalmar o coração e ter a resolução dos conflitos internos sobre essa questão na vida dela, tá bem? Fica com Deus, um beijo no teu coração e até mais.